dos Médiuns, capítulo 3, método. O desejo natural e muito louvável de todo adepto, desejo que não se saberia mais encorajar, é o de fazer prosélitos. Foi com a finalidade de facilitar sua tarefa que nos propusemos a examinar aqui o caminho mais seguro a nosso ver, para atingir esse objetivo, a fim de poupar esforços inúteis. Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Aquele que quer seriamente conhecê-lo deve, pois, como primeira condição, sujeitar-se a um estudo sério e se persuadir de que não se pode aprender brincando. O Espiritismo, já o dissemos, toca em todas as questões que interessam à humanidade. Seu campo é imenso e é, sobretudo, em suas consequências que deve ser examinado. A crença nos espíritos, sem dúvida, forma-lhe a base, mas não basta para fazer um espírita esclarecido, da mesma forma que a crença em Deus não basta para fazer um teólogo. Vejamos, pois, de que maneira é conveniente proceder nessa instrução para levar mais seguramente à convicção. Que os adeptos não se espantem com esta palavra instrução. Não é apenas o ensinamento dado do alto do púlpito ou da tribuna. Há também o da simples conservação. Toda pessoa que procura persuadir uma outra deseja, através de explicações, seja pelo caminho das experiências, ensina. O que desejamos é que seu trabalho frutifique e, por isso, cremos dever dar alguns conselhos, dos quais poderão igualmente se aproveitar aqueles que desejam instruir-se por si mesmos. Neles encontramos o meio de atingir mais seguramente e mais prontamente o objetivo. Crê-se geralmente que, para convencer, basta mostrar os fatos. Esse parece, com efeito, o caminho mais lógico. E, todavia, a experiência mostra que não é sempre o melhor, porque vê-se frequentemente pessoas às quais os fatos mais patentes não convencem de modo algum. A que se deve isso? É o que vamos tentar demonstrar. No Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva. Não é o ponto de partida. E aqui, precisamente, está o erro em que se cai e que, frequentemente, leva ao fracasso diante de certas pessoas. Os espíritos, não sendo outra coisa senão a alma dos homens, o verdadeiro ponto de partida, pois é a existência da alma. Ora, como o materialista pode admitir que os seres vivem fora do mundo material, quando crê que ele mesmo não é senão matéria? Como pode crer em espíritos fora de si, quando não crê ter um em si? Em vão acumular-se-iam diante de seus olhos as provas mais palpáveis. Constatá-lo-ás todas, porque
não admite o princípio. Todo ensinamento metódico deve partir do conhecido para o desconhecido. Para o materialista, o conhecido é a matéria. Partir, pois, da matéria é esforçai-vos, antes de tudo, fazendo-o observá-la, de convencê-lo de que nele há alguma coisa que escapa às leis da matéria. Em uma palavra, antes de torná-lo espírita, esforçai-vos em torná-lo espiritualista. Mas para isso há toda uma outra ordem de fatos. Um ensinamento todo especial para o qual é preciso operar por outros meios. Falar-lhe dos espíritos antes que esteja convencido de ter uma alma é começar por onde ele deveria acabar, porque não pode admitir a conclusão se não admite as premissas. Antes, pois, de procurar convencer um incrédulo, mesmo pelos fatos, convém se assegurar da sua opinião com respeito à alma. Quer dizer, se crê em sua existência, em sua sobrevivência ao corpo, em sua individualidade após a morte. E, se sua resposta for negativa, será trabalho perdido falar dos espíritos. Eis a regra. Não dizemos que ela seja sem execução, mas nesse caso haverá provavelmente uma outra causa que o torne menos refratário. Entre os materialistas é preciso distinguir duas classes. A primeira alineamos aqueles que o são por sistema. Entre eles não há a dúvida, mas a negação absoluta, raciocinada à sua maneira. Aos seus olhos, o homem não é senão uma máquina que vai enquanto está montada, que se desarranja e da qual, depois da morte, não resta senão a carcaça. Seu número, felizmente, é muito restrito e não constitui em nenhuma parte uma escola altamente reconhecida. Não temos necessidade de insistir sobre os deploráveis efeitos que teriam para a ordem social a vulgarização de semelhantes doutrinas. Nós nos entendemos suficientemente sobre esse assunto em O Livro dos Espíritos, número 147, e conclusão. Quando dissemos que a dúvida cessa nos incrédulos em presença de uma explicação racional, é preciso disso excetuar os materialistas, pelo menos os que negam todo poder e todo princípio inteligente fora da matéria. A maioria se obstina em sua opinião por orgulho e creem seu amor próprio, obrigado a nela persistir, e persistem a despeito de todas as provas contrárias, porque não querem se rebaixar. Com essas pessoas não há nada a fazer. Não é preciso mesmo se deixar levar pelas falsas aparências de sinceridade dos que dizem: faça-me ver e crerei. Há os que são mais francos e dizem claramente: veria e não creria. A segunda classe de materialistas, e a mais numerosa, porque o verdadeiro materialismo é um sentimento antinatural, compreende aqueles que o são por indiferença e, pode-se dizer, por falta de melhor. Não o são de propósito deliberado,
e não pedem mais do que creem, porque a incerteza é para eles um tormento. Há neles uma vaga aspiração com relação ao futuro, mas esse futuro lhes foi apresentado sob cores que sua razão não pode aceitar. Daí a dúvida e, como consequência da dúvida, a incredulidade. Neles, a incredulidade não é, pois, um sistema. Apresentai-lhes também alguma coisa racional e a aceitam com ardor. Estes podem, pois, nos compreender porque estão mais perto de nós do que eles mesmos o creem. Com o primeiro, não falai nem de revelação, nem de anjos, nem de paraíso, pois não vos compreenderia. Mas, vos colocando sobre o seu terreno, provai primeiro que as leis da fisiologia são impotentes para explicar tudo. O resto virá em seguida. Ocorre de outra maneira quando a incredulidade não é preconcebida, porque então a crença não é absolutamente nula. Há um germe latente abafado pelas ervas daninhas, mas que uma centelha pode reviver. É o cego a quem se restitui a vista e que fica feliz em rever a luz. É o náufrago a quem se estende uma tábua de salvação. Ao lado dos materialistas, propriamente ditos, há uma terceira classe de incrédulos, se bem que espiritualistas, pelo menos de nome. Não são tão menos refratários quanto eles. São os incrédulos de má vontade. Estes ficariam tristes em crer, porque isso perturbaria sua quietude nos prazeres materiais. Temem ver a condenação de sua ambição, de seu egoísmo e das vaidades humanas e que fazem suas delícias, fecham os olhos para não ver e tapam os ouvidos para não ouvir. Não se pode senão lamentá-los. Não falaremos senão para lembrar de uma quarta categoria que chamaremos a incrédulos interessados ou de má fé. Estes sabem muito bem o que pensar sobre o Espiritismo, mas ostensivamente o condenam por motivos de interesse pessoal. Nada há a dizer, como nada há a fazer com eles. Se o materialista puro se engana, tem ao menos para desculpá-lo a boa fé e pode-se conduzi-lo provando o seu erro. Naqueles há uma determinação contra a qual todos os argumentos se chocam. O tempo se encarregará de abrir-lhes os olhos e mostrar-lhes, talvez, às suas próprias custas, onde estavam seus verdadeiros interesses, porque não podendo impedir que a verdade se derrame, serão arrastados pela torrente e com eles os interesses que acreditavam salvaguardar. Além dessas diversas categorias de opositores, há uma infinidade de nuances entre as que se pode contar os incrédulos por pusilanimidade. A coragem lhes virá quando virem que os outros não se queimam, os incrédulos, por escrúpulos religiosos. Um estudo esclarecido lhes ensinará que o Espiritismo se apoia sobre as bases fundamentais da religião
e respeita todas as crenças, que um dos seus efeitos é dar sentimentos religiosos aos que não os têm e fortalecê-los naqueles que estão vacilantes. Depois, vem os incrédulos por orgulho, por espírito de contradição, por negligência, por leviandade, etc, etc. Não podemos omitir uma categoria que chamaremos a dos incrédulos por decepções. Compreende as pessoas que passaram de uma confiança exagerada à incredulidade, porque experimentaram decepções. Então, desencorajados, tudo abandonaram, tudo rejeitaram. Então, na situação daqueles que negariam a boa fé, porque foram enganados, é ainda o resultado de um estudo incompleto do Espiritismo e de falta de experiência, aquele que é mistificado pelos Espíritos, e é geralmente porque lhes pede o que não deve ou não podem dizer, ou porque não está bem esclarecido sobre o assunto para discernir a verdade da impostura. Muitos, aliás, não veem no Espiritismo senão um novo meio de adivinhação e imaginam que os espíritos foram feitos para ler a sorte. Ora, os espíritos levianos e zombeteiros não deixam de se divertir às suas custas. Assim, anunciarão maridos às jovens, ao ambicioso honras, heranças, tesouros ocultos, etc. Daí, frequentemente, as decepções desagradáveis, mas das quais o homem sério e prudente sabe sempre se preservar. Uma classe muito numerosa, e mais numerosa mesmo de todas, mas que não pode ser alinhada entre os opositores, é a dos incrédulos. São geralmente espiritualistas, por princípio, e na maioria há uma vaga intuição das ideias espíritas, uma aspiração para alguma coisa que não podem definir. Não faltam aos seus pensamentos senão seres coordenados e formulados, sendo o Espiritismo para eles como um raio de luz, a claridade que dissipa o nevoeiro. Também o acolhem com a dor, porque os livra da angústia e da incerteza. Se daí lançarmos o olhar sobre as diversas categorias de crentes, encontraremos primeiro os espíritas sem o saberem. É, propriamente falando, uma variedade ou uma nuance de classe precedente, sem jamais ter ouvido falar da doutrina espírita. Tem o sentimento inato dos grandes princípios que dela decorrem, e esse sentimento se reflete em certas passagens de seus escritos e de seus discursos, a tal ponto que, em os ouvindo, creem-se a serem completamente iniciados. Disso se encontram numerosos exemplos nos escritos sacros e profanos, nos poetas, nos oradores, nos moralistas, nos filósofos antigos e modernos. Muito natural e louvável é, em todos os adeptos, o desejo, que nunca será demais animar, de fazer prosélitos.
Visando facilitar-lhes essa tarefa, aqui nos propomos examinar o caminho que nos parece mais seguro para se atingir esse objetivo, a fim de lhes pouparmos inúteis esforços. Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. O Espiritismo, também já o dissemos, entende com todas as questões que interessam a humanidade, tem imenso campo, e o que principalmente convém é encará-lo pelas suas consequências. Formar-lhe sem dúvida a base a crença nos espíritos, mas essa crença não basta para fazer de alguém um espírita esclarecido, como a crença em Deus não é suficiente para fazer de quem quer que seja um teólogo. Vejamos, então, de que maneira será melhor se ministre o ensino da doutrina espírita, para levar com mais segurança a convicção. Não se espantem os adeptos com esta palavra ensino. Não constitui ensino unicamente o que é dado do púlpito ou da tribuna. Há também o da simples conversação. Ensina todo aquele que procura persuadir a outro, seja pelo processo das explicações, seja pelo das experiências. O que desejamos é que seu esforço produza frutos e é por isto que julgamos de nosso dever dar alguns conselhos, de que poderão igualmente aproveitar os que queiram instruir-se por si mesmos. Uns e outros, seguindo-os, acharão meio de chegar com mais segurança e presteza ao fim visado. 19. É crença geral que, para convencer, basta apresentar os fatos. Esse, com efeito, parece o caminho mais lógico. Entretanto, mostra a experiência que nem sempre é o melhor, pois que a cada passo se encontram pessoas que os mais patentes fatos absolutamente não convenceram. A que se deve atribuir isso? É o que vamos tentar demonstrar. No Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva, não constitui o ponto de partida. Este precisamente o erro em que caem muitos adeptos e que, a miúde, os leva a insucesso com certas pessoas. Não sendo os espíritos senão as almas dos homens, o verdadeiro ponto de partida é a existência da alma. Ora, como pode o materialista admitir que, fora do mundo material, vivam seres, estando crente de que, em si próprio, tudo é matéria? Como pode crer que, exteriormente à sua pessoa, há espíritos, quando não acredita ter um dentro de si? Será inútil acumular-lhe diante dos olhos as provas mais palpáveis. Contestá-las a todas, porque não admite o princípio. Todo ensino metódico tem que partir do conhecido para o desconhecido. Ora, para o materialista, o conhecido é a matéria, parti, pois, da matéria e tratai, antes de tudo, fazendo que ele a observe, de convencê-lo de que há nele alguma coisa que escapa às leis da matéria. Numa palavra, primeiro que o torneis espírita, cuidai de torná-lo espiritualista. Mas, para tal, muito outra é a ordem de fatos a que se há de recorrer, muito especial o ensino cabível e que, por isso mesmo, precisa ser dado por outros processos. Falar-lhe dos espíritos, antes que esteja convencido de ter uma alma, é começar por onde se deve acabar, porquanto não lhe será possível aceitar a conclusão, sem que admita as premissas. Antes, pois, de tentarmos convencer um incrédulo, mesmo por meio dos fatos, cumpre-nos certifiquemos de sua opinião relativamente à alma, isto é, cumpre verifiquemos se ele crê na existência da alma, na sua sobrevivência ao corpo, na sua individualidade após a morte. Se a resposta for negativa, falar-lhe dos espíritos seria perder tempo. Eis aí a regra. Não dizemos que não comporte exceções. Neste caso, porém, haverá provavelmente outra causa que o toma menos refratário. 20. Entre os materialistas, importa distinguir duas classes, colocamos na primeira os que o são por sistema. Nesses, não há dúvida, há a negação absoluta, raciocinada a seu modo. O homem, para eles, é simples máquina, que funciona enquanto está montada, que se desarranja e de que, após a morte, só resta a carcaça. Felizmente, são em número restrito e não formam escola abertamente confessada. Não precisamos insistir nos deploráveis efeitos que para a ordem social resultariam da vulgarização de semelhante doutrina. Já nos estendemos bastante sobre esse assunto em O Livro dos Espíritos, n. 147, e da Conclusão.
Quando dissemos que a dúvida cessa nos incrédulos diante de uma explicação racional, excetuamos os materialistas extremados, os que negam a existência de qualquer força e de qualquer princípio inteligente fora da matéria. A maioria deles se obstina por orgulho na opinião que professa, entendendo que o amor próprio lhes impõe persistir nela. E persistem, não obstante todas as provas em contrário, porque não querem ficar debaixo. Com tal gente, nada há que fazer, ninguém mesmo se deve deixar iludir pelo falso tom de sinceridade dos que dizem, fazei que eu veja, e acreditarei. Outros são mais francos e dizem sem rebuço, ainda que eu visse, não acreditaria. 26. Uma classe muito numerosa, a mais numerosa mesmo de todas, mas que não poderia ser incluída entre as dos opositores, é a dos incertos. São, em geral, espiritualistas por princípio. Na maioria deles, há uma vaga intuição das ideias espíritas, uma aspiração de qualquer coisa que não podem definir. Não lhes falta aos pensamentos se não serem coordenados e formulados. O espiritismo lhes é como que um traço de luz, a claridade que dissipa o nevoeiro. Por isso mesmo o acolhem pressurosos, porque ele os livra das angústias da incerteza.